Continuação da leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, página 353. Nós estamos na parte das preces e nós vamos ler agora Por uma criança que acaba de nascer. Explicação, prefácio. Somente depois de terem passado pelas provas da vida corpórea, chegam à perfeição os espíritos. Os que se encontram na erraticidade aguardam que Deus lhe permita volver a uma existência que lhes proporcione meios de progredir, quer pela expiação de suas faltas passadas, mediante as vicissitudes a que fiquem sujeitos, quer desempenhando uma missão proveitosa para a humanidade. O seu adiantamento e a sua felicidade futura serão proporcionados à maneira porque empreguem o tempo em que hajam de estar na terra. O encargo de lhes guiar os primeiros passos e de encaminhar para o bem cabe a seus pais, que responderão perante Deus pelo desempenho que derem a esse mandato. Para nos facilitar, foi que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais transgride impunemente. Prece, para ser dita pelos pais: Espírito que encarnaste no corpo do nosso filho, sê bem-vindo. Se bendito, ó Deus onipotente, que nolo mandaste. É um depósito que nos foi confiado e do qual teremos um dia de prestar contas. Se ele pertence à nova geração dos espíritos bons que iam provar a terra, obrigado, ó meu Deus, por essa graça. Se é uma alma imperfeita, corre o dever de ajudá-la a progredir na senda do bem pelos nossos conselhos e bons exemplos. Se cair no mal por culpa nossa, responderemos por isso, visto que então teremos falido a nossa missão junto dele. Senhor, ampara-nos em nossa tarefa e dá-nos a força e a vontade de cumpri-la. Se este filho nos vem como provação para nossos espíritos, faça-se a tua vontade. Bons espíritos que presidistes ao seu caminho e que tendes de acompanhá-lo no curso da sua existência, não o abandoneis. Afastai dele os maus espíritos que tentem orientá-lo para o mal. Dai-lhe forças para lhes resistir às sugestões e coragem para sofrer com impaciência e resignação as provas que operam na terra. Outra oração. Meu Deus, confiaste-me a sorte de um dos seus espíritos. Faze, Senhor, que eu seja digno do encargo em que me puseste. Concede-me a tua proteção. Ilumina minha inteligência, a fim de que eu possa perceber desde cedo as tendências daquele que me compete, preparar para ascender a tua paz. Outra oração. Deus de bondade, pois que te prove vir permitir o espírito dessa criança viesse de novo sofrer as provas terrenas destinadas a fazê-la progredir. Dá-lhe luz a fim de que aprenda a conhecer-te, amar-te e adorar-te. Faze pela tua onipotência que essa alma se regenere na fonte das tuas tábuas instruções, que sobre a égide de seu anjo guardião a sua inteligência que se desenvolve e amplie, o leve por a ter aspiração e aproximar-se cada vez mais de ti. Que a ciência do espiritismo seja a luz brilhante que o ilumine através dos escolhos da vida. Que ele, enfim, sabe apreciar toda a extensão do teu amor, que nos põe em prova para purificar-nos. Senhor, lança paterno olhar sobre a família que confiaste esta alma para que ela compreenda a importância da sua missão e faz que germinem nessa criança as boas sementes, até o dia em que ela possa, por suas próprias aspirações, elevar-se sozinha para ti. Digna-te, ó meu Deus, de atender esta humilde prece em nome e pelos merecimentos daquele que disse: Deixai venham a mim as criancinhas, porquanto o reino dos céus é para o que lhes assemelham. Por um agonizante. Prefácio. A agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo, e pode-se dizer-se que nesse momento o homem tem um pé neste mundo e no outro. É penosa às vezes essa passagem para os que muito apegados se acham à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para o outro, ou cuja consciência se encontra agitada pelos pesares e remorsos. Para aqueles cujos pensamentos, ao contrário, buscaram o infinito e se desprenderam da matéria, menos difíceis de romper-se são os laços que o prendem à terra, e nada tem de doloroso os seus últimos momentos. Apenas um fio liga, então, a alma ao corpo, enquanto no outro caso, profundas raízes a conservam presa ao corpo. Em todos os casos, a prece exerce ação poderosa sobre o trabalho de separação. Prece. Deus onipotente e misericordioso, aqui está uma alma prestes a deixar o seu envoltório terreno para devolver o mundo dos espíritos à sua verdadeira pátria. Dado-lhe seja fazê-lo em paz e que sobre ela se estenda a sua misericórdia. Bons espíritos que acompanhastes na terra, não abandoneis nesse momento supremo. Dá-lhe forças para supertar os últimos sofrimentos que lhe cumpre passar neste mundo, a bem do seu progresso futuro. Inspirai-a para que consagre ao arrependimento de suas faltas os últimos clarões de inteligência que lhe restem ou que momentaneamente lhe advenham. Dirigi o meu pensamento a fim de que atue a modo de tornar menos penoso para ela o trabalho da separação e a fim que leve consigo ao abandonar a terra as consolações da esperança. Preces pelos que já não são da terra.
por alguém que acaba de morrer. Prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não objetivam unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Também tem por efeito auxiliar-lhes o desprendimento e, desse modo, abreviar-lhes a perturbação que sempre segue a separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na quantidade das palavras que se profiram mais ou menos pomposamente e que em amiúde nenhuma parte toma o coração. As preces que esses se elevam ressoam em torno do espírito cujas ideias ainda são confusas, com as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. Prece. Onipotente Deus, que a tua misericórdia se derrame sobre a alma de Túlio de... É porque eu quase me confundi aqui. Onipotente Deus, que a tua misericórdia se derrame sobre a alma de, aí pode falar o nome da pessoa, a quem acabaste de chamar da terra. Possam lhe ser contadas as provas que aqui sofreu, bem como ter suavizadas e encurtadas as penas que haja de suportar a espiritualidade. Bons espíritos, o que viestes receber, e tu particularmente seu anjo guardião, ajudai-o a despojar da matéria. Dai-lhe luz e a consciência de si mesmos, a fim que saia preso da perturbação inerente à passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Inspirar-lhe o arrependimento das faltas que haja cometido e o desejo de obter a permissão para separar a fim de acelerar o seu avanço à vida eterna bem-aventurada. Aí fala novamente o nome da pessoa e que acabas de entrar no mundo dos espíritos e, no entanto, presente aqui, te acha entre nós. Tu nos vê e ouves, e por isso que de menos do que havia entre ti e nós, só há o corpo perecível que vens abandonar e que em breve será reduzido a pó. Despistes o envoltório grosseiro, sujeito às vicissitudes e à morte, e conservaste apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Já não vives pelo corpo, vive da vida dos espíritos, vida essa de intensa de misérias que afligem a humanidade. Já não tens diante de ti o véu às nossas vias ocultas dos esplendores da vida no além. Podes, doravante, contemplar as maravilhas ao passo que ainda nós continuamos mergulhados em trevas. Vais, em plena liberdade, percorrer o espaço e visitar os mundos, enquanto nós rastejamos penosamente na terra a qual se conserva preso o nosso corpo material, semelhante para nós a pesado fardo. Diante de ti vai se desenrolar um panorama do infinito, e em fase de tanta grandeza compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis com que os homens se deleitam. A morte, para os homens, não é mais do que uma separação material de alguns instantes. Do exílio onde ainda se retém a vontade de Deus, bem assim os deveres que nos correm neste mundo. Acompanhar-te-emos pelo pensamento, até que nos seja permitido juntar-nos a ti, como tu reuniste aos que te precederam. Não podemos ir onde te achas, mas tu podes vir ter conosco. Vem, pois, aos que te amam e ao que tu amaste. Ampara-vos nas provas da vida. Vela pelos que são caros, protege-os como puderes, suaviza-lhes os pesares, fazendo-lhes perceber pelo pensamento que é mais ditoso agora, dando-lhes a consoladora certeza de que um dia estareis todos reunidos no mundo melhor. Nesse caso, onde encontras, devem-se extinguir todos os ressentimentos, que a ele, que aqui daqui em diante, seja inacessível a bem da tua felicidade futura. Perdoa, portanto, aos que hajam incorrido em falta para contigo, e como eles te perdoam a que tenha cometido para com eles. Tem uma nota. Podem acrescentar-se a essa prece que se aplica a todos algumas palavras especiais conforme as circunstâncias particulares das famílias ou de relações, bem como a posição que ocupava o defunto. Se se trata de uma criança, ensina-nos o espiritismo que não está ali um espírito de criação recente, mas um que já viveu e que pode mesmo já ser muito adiantado. Se foi curta a última existência, que não deveria passar de uma contemplação de prova ou constituir uma prova para os pais. Senhor onipotente, que a sua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra, que a tua luz brilhe para eles, tira-los das trevas, abre-lhes os olhos e os ouvidos, que os bons espíritos os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e esperança. Senhor, ainda que muito indignos, ousamos implorar a tua misericordiosa indulgência para com esse irmão nosso que acaba de ser chamado do exílio. Faça com que seu regresso seja do filho pródigo. Esquece, meu Deus, as faltas que haja cometido para te lembrares somente do bem que haja praticado. Imutável é a tua justiça, nós o sabemos, mas imenso é o teu amor. Suplicamo-te que abrandes aquela que na fonte de bondade que emana do teu seio.
Brilha a luz para os teus olhos, irmãos que vens de deixar a terra. Que os bons espíritos de ti se aproximem, te cerquem e te ajudem a romper as cadeias terrenas. Compreende e vê a grandeza do nosso Senhor. Submete-te sem queixumes à sua justiça. Porém, não desesperes nunca da sua misericórdia. Irmão, que um sério retrospecto do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te receber as faltas e as queixas que para trás e o trabalho cuja execução te incumbe para reparares. Que Deus te perdoe e que os bons espíritos te amparem e animem. Por ti orarão os teus irmãos na terra e pedem por eles que por eles ores. Pelas pessoas que tivemos afeição. Prefácio. Que horrenda é a ideia do nada. Quão de lastimar são os que acreditam no vácuo que se perde, sem encontrar o eco que lhe responda a voz do amigo que chora, o seu amigo. Jamais reconheceram as puras afeições os que repassam tudo que morre com o corpo. Que o gênio que com sua vasta inteligência iluminou o mundo é uma combinação de matéria, da qual o sopro se extingue para sempre. Mais do que ele doente de um pai, de uma mãe ou de um filho. É dourado, que não restará senão um pouco de pó que o vento irremediavelmente dispersará. Como pode um homem de coração conservar-se o frio a essa ideia? Como não o gela de terror a ideia de aniquilamento absoluto e não lhe faz ao menos desejar não seja assim? Se até hoje não lhes foi suficiente a razão para afastar de seu espírito quaisquer dúvidas, aí está o espiritismo a dissipar com toda a incerteza com relação ao futuro, por meio das provas materiais que dá sobrevivência à alma e da existência dos seres além-túmulo. Tanto assim é que por toda parte essas provas são acolhidas com júbilo. A confiança renasce, pois que o homem doravante sabe que a vida terrestre é apenas uma breve passagem conducente à melhor vida, que seus trabalhos neste mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não despedaçam sem esperanças. Prece. Digna-te, ó meu Deus, de acolher o benévolo a prece que dirige pelo Espírito, de colocar o nome da pessoa, fazer-lhe entrever as claridades divinas e tornar-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos levem as minhas palavras e o meu pensamento. Tu que tão caro me eras neste mundo, escuta a minha voz, te chama para te oferecer o novo penhor da minha afeição. Permitiu Deus que te liberasses antes de mim, e eu digo que não poderia queixar-se sem egoísmo, porquanto fora querer-te sujeito ainda às penas e os sofrimentos da vida. Eu espero, pois resignado, o momento de reunirmos de novo no mundo mais venturoso do qual me precedeste. Sei que é apenas temporária nossa separação e que por mais longa que me possa parecer a sua duração, nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Que a sua bondade me preserve de fazer o que quer que retarde esse desejado instante é que me poupe assim a dor de não te encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Quão doce e consolador é a certeza que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta as minhas vistas, do que podes estar aqui ao meu lado, ao meu ver e ouvir como outrora, se não ainda melhor do que outrora, de que não me esqueces do mesmo modo que eu não te esqueço, de que os nossos pensamentos constantemente se cruzam e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor esteja contigo. Pelas almas sofredoras que pedem preces. Prefácio. Para compreender o alívio que a prece pede proporcionar aos espíritos sofredores, faz-se preciso saber que de maneira ela atua, conforme atrás ficou explicado. Aquele que se enche penetrado dessa verdade, ora mais com fervor pela certeza de que tem de não orar em vão. Prece. Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda por todos os espíritos que recomendam as nossas preces, particularmente sobre a alma e colocar o nome da pessoa. Os bons espíritos que têm de por única ocupação fazer o bem, interceder comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina esclareça acerca das imperfeições que o conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de que se depurem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que por seus esforços eles podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras ser passadas de benevolência, suavizar-lhe as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles compadecem e desejam ou toda a felicidade. Nós te pedimos, Senhor, que espalhe as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espírito errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas, falíveis nos fizeste, mas dando a capacidade para resistir ao mal e vencê-lo, que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não hão podido resistir aos maus pendores. Perdão, um minuto. Tive que fazer uma outra paradinha, então eu vou voltar à oração que eu acho que eu estava fazendo. Não custa nada, né?
Nós pedimos, Senhor, que espalhes a graça do teu amor e a tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espírito errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Falíveis nos fizestes, mas dando capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre os que não han podido resistir aos maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos os cerquem, que a tua luz lhes brilhe aos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, vos tenham posternar a seus pés humildes, arrependidos e submissos. Pedimos igualmente, Pai de misericórdia, por aquele que os nossos irmãos não tiveram forças para suportar as suas provas terrenas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar, e só aos teus pés temos de o depor. Grande, porém, a nossa fraqueza e a coragem que nos falta algumas vezes no curso da jornada. Compadece-te de seus servos insolentes que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a tua justiça os poupe e consente que os bons espíritos lhe levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostra, Senhor, aos culpados que o desesperaram e sustentados por essa esperança. Eles aurirão forças na grandeza de suas mesmas faltas e de sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem para conquistar o futuro. Por um inimigo que morreu. Prefácio. A caridade para com os nossos inimigos deve acompanhá-los ao além-túmulo. Precisamos ponderar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova que lhe há de ter sido propícia ao nosso adiantamento se a soubermos aproveitar. Pode ter-nos sido mesmo de maior proveito que as aflições puramente materiais pelo fato de nos haver facultado juntar a coragem e resignação à caridade e o esquecimento das ofensas. Prece, Senhor, foi do teu agrado chamar antes a minha alma a chamar antes da minha a alma de colocar o nome da pessoa. Perdoa-lhe o mal que me fez e as más intenções que nutriu com frequência a mim. Pedimos-te igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles que os nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Tu, Senhor, que nos deste um fardo a carregar, e só aos teus pés temos de depor. Grande, porém, é a nossa fraqueza e a coragem que nos falta algumas vezes no curso da jornada. Compadece-te desses servos indolentes que abandonaram antes da hora do trabalho. Que a tua justiça os poupe e que consente que os bons espíritos lhe levem alívio, consolações e as esperanças do futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma, mostra, Senhor, aos culpados que se desesperam e sustentados por essa esperança, eles aurirão na grandeza mesma das suas faltas, dos seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado, a se prepararem a conquistar o futuro. Por um inimigo que morreu. Prefácio, a caridade dos nossos inimigos deve acompanhá-los além... Nossa, 1000 perdões, eu repeti de novo. Eu vou voltar. A caridade com os nossos inimigos deve acompanhá-los ao além-túmulo. Precisamos ponderar que o mal que eles nos fizeram foram para nós uma prova e que há de ter sido propício ao nosso adiantamento se soubermos aproveitar. Pode ter nos sido mesmo o maior proveito que as aflições puramente materiais. Pelo fato de nos haver facultado a juntar a coragem e a resignação, há a caridade e os esquecimentos das ofensas. Prece. Senhor, foi do teu agrado chamar antes da minha alma a alma e falar o nome da pessoa. Perdoa-lhe o mal que me fez e as más intenções que nos nutriu com referência a mim. Possa ele ter pesar disso, que agora já não alimenta as ilusões desse mundo. Que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre ele e se afaste a mim a ideia de alegrar com a sua morte. Se incorri faltas para com ele, que ele me perdoe, mas esqueço as que, como eu esqueço as que cometeu para comigo. Vai ter havido uma confusão onde eu estava fazendo uma prece, eu acho que eu fiz 2 vezes pelas sofredoras que pedem as preces e por um inimigo que morreu. Eu não vou tirar porque eu não gosto de editar o vídeo, mas eu prometo que a cada vídeo novo eu vou melhorar essas leituras. Vocês me desculpem, mas eu vou deixar. Vamos para a próxima. Por um criminoso. Se a eficácia das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados, porque elas lhes são mais necessárias do que aqueles que santamente viveram. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgá-las inúteis quando um homem haja praticado tal ou tal erro, fora prejulgar a justiça do Altíssimo. Prece. Senhor, Deus de misericórdia, não repilas que esse criminoso
Não repilas esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens que o castigou, mas não isentou na sua, se o remorso não lhe penetrou o coração. Tira-lhe dos olhos a venda que lhe oculta a gravidade das suas faltas. Possa o seu arrependimento merecer a ti o acolhimento benévolo e abrandar os seus sofrimentos de sua alma. Possa também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe esperança e consolação. Inspirar-lhe o desejo de reparar as suas ações, mas numa nova existência e dar-lhes forças para não sucumbir às novas lutas em que se empenhar. Senhor, tende piedade dele, por um suicida. Jamais tem o homem o direito de dispor a sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra quando julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que quis sobressair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro se evade da prisão, antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Prece. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas também sabemos que infinita é a sua misericórdia, digna, pois, de estendê-la sobre a alma, de dar o nome da pessoa que morreu, do desencarnado. Possam as preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim das suas provas. Bons espíritos que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai sobre a vossa proteção, inspirai o pesar e a falta que lhe cometeu, que a vossa assistência lhes dê força para suportar com mais resignação as novas provas, porque haja de passar a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para exprimir o desejo de que nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Pelos espíritos penitentes. Prefácio. Fora injusto excluir na categoria dos espíritos os maus sofredores e penitentes que pedem preces. Podem eles ter sido maus, porém já não são desde reconhecer as suas faltas e a deploram, são apenas infelizes. Já alguns começam mesmo a gozar da relativa felicidade. Prece. Deus de misericórdias, que aceitai o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado, aqui está um espírito que há comprazido do mal, porém que reconhece os seus erros e entra no bom caminho. Digna-te, ó meu Deus, de recebê-lo como filho pródigo e de lhe perdoar. Bons espíritos, doravante ele deseja ouvir vossa voz, que até hoje desatendeu. Permiti-lhe que entreveja a sua felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que se persista no desejo de purificar para alcançá-la. Amparai-o em suas boas resoluções e dai-lhe forças para resistir aos maus instintos. Espírito, o nome de novo novamente, nós te felicitamos pela mudança em que ti se operou e agradecemos aos bons espíritos que te ajudaram. Se te comprazias outrora em fazer o mal, é que não compreendias quão doce é o gozo de fazer o bem. Também te sentias demais por baixo para esperar consegui-lo. Neste momento, porém, é que puseste o pé no bom caminho. Uma luz nova brilhou aos teus olhos. Começaste a gozar de uma felicidade que desconhecias, a esperança entrou no teu coração. Que Deus ouve sempre a prece do pecador e não se arrepende, que não repele nenhum dos que o buscam. Para entrares de novo e completamente na sua graça, esforça-te de daqui por diante, não só para não praticares o mal, senão que para fazer por aqui diante, não fazeres o bem, e, sobretudo, repares o mal que fizeste. Que terás então satisfeita a justiça de Deus. Cada uma das boas ações que praticares apagará uma das tuas faltas passadas. Já está dado o primeiro passo. Agora, quanto mais avançares no caminho, tanto mais fácil e agradável ele te parecerá. Preserva, pois em um dia terás a glória de ser contado entre os espíritos bons e os aventurados. Pelos espíritos endurecidos. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se eles se deleitam no mal e nenhum pesar a isso sentem, que são insensíveis às reprimendas e repelem a prece e muitas vezes blasfemam no nome de Deus. São essas almas endurecidas que após a morte se vigam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles que odiaram durante a vida. Qualquer
quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. Duas categorias há bem distintas de espíritos perversos, a dos que são francamente maus e as dos hipócritas. Infinitamente mais fácil é reconduzir a do bem os primeiros que os dos segundos. Aqueles que as mais vezes são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens, praticam o mal mais por instinto do que por cálculo, e não procuram passar por melhores do que são. Há neles, entretanto, um germe latente que é preciso fazer desabrochar. O que se consegue quase sempre é por meio da perseverança, da firmeza aliada e da benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Por meio da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é um sinal de temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes dizem serem indignos de fazê-lo. Nesse ponto estão a pique de converter a tudo que se pode esperar deles. Basta se lhes encontre um ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possuem no coração. Nada os toca, simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança, e felizes se sentem quando encontram tolos os que aceitam como santos espíritos, pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para encobrirem as suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são seres mais perigosos, porque atuam na sombra, sem que ninguém disso desconfie. Têm apenas as aparências da fé, mas sincera jamais. Prece. Senhor, digna-te de olhar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos, ainda que encontram na treva da ignorância e te desconhece, particularmente sobre dizer o nome da pessoa. Bons espíritos, ajudai a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, ele prolonga seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade que gozais lhe seja um encorajamento. Espírito que ainda te comprases no mal, vem ouvir a prece que por ti fazemos. Ele há de provar o que desejamos o teu bem, conquanto faças o mal. É desgraçado, pois não se pode ser feliz fazendo o mal. Por que então te conservarás o sofrimento quando de ti depende evitá-lo? Olha os bons espíritos que te cercam, vê quão ditosos são e não te seria mais agradável fruir da mesma felicidade. Dirás que te é impossível, porém, nada é impossível àquele que quer, porquanto Deus te deu com todas as suas criaturas a liberdade de escolher entre o bem e o mal, isto é, entre a felicidade e a desgraça. Ninguém se acha condenado a praticar o mal. Assim como tens vontade de fazê-lo, também podes ter de fazer o bem e de ser feliz. Volve para Deus o teu olhar, dirige-lhe por um instante o teu pensamento, um raio de divina luz a iluminar-te. Dize conosco essas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem, em vez de fazer o mal. E verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti e que um bem-estar indizível substituirá as angústias que experimentas. Desde que hajas dado um passo no bom caminho, o resto deste te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás então quanto tempo perdeste de felicidade por culpa tua. Mas um fruto radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti e fará esquecer o teu miserável passado, prende de perturbação e de tonturas morais, que seriam para ti o inferno houvessem de durar eternamente. Dia virá em que as nossas torturas serão tais quais qualquer preço querê-las fazer cessar. Porém, quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. Não creias que permanecerás sempre no estado que te achas. Não que isso é impossível. Duas perspectivas têm diante de ti. Se sofreste muitíssimo mais do que tens sofridos, até agora ia de seres ditosos como os bons espíritos que te rodeiam. A primeira será inevitável se persistires na tua obstinação. Quando o simples esforço da tua vontade bastará para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Bons espíritos, fazei essas palavras ecoem nessa alma ainda atrasada, a fim de que ajudem a aproximar-se de Deus. Nós vô-lo pedimos em nome de Jesus Cristo, que tão grande poder tinha sobre os maus espíritos. Prece pelos doentes e obsediados. Pelos doentes. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo em que habitamos. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germens malsãos e às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Temos assim de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso é, no entanto, não é de molde a impedir, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as condições atuais. Se, porém, malgrados os nossos esforços, não o conseguiremos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males.
dias. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude em conformidade com o instinto de conservação indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. A par da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá de conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Prece. Senhor, pois que é todo justiça, a enfermidade que te aprouve a mandar necessariamente eu a merecia, visto que nunca impõe sofrimento algum sem causa. Confio-me para minha cura a tua infinita misericórdia. Se for do teu agrado restituir-me a saúde, bendito seja o teu santo nome. Se ao contrário me cumpre sofrer, mas bendito seja ele do mesmo modo. Submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios, porque porquanto o que fazes, só pode ter por fim o bem das tuas criaturas. Dá, ó meu Deus, que essa enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre a minha conduta. Aceito-ma como expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a submissão à tua santa vontade. Prece. Meu Deus, são impenetráveis os teus desígnios e na tua sabedoria entendeste de afligir a nome da pessoa pela enfermidade. Lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna de pôr-lhes em termo. Bons espíritos, ministros do Onipotente, secundai, eu vos peço, meu desejo de aliviá-lo. Encaminhai o meu pensamento, a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Inspirai-lhe a ciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto dessa prova. Prece. Meu Deus, se te dignas a servir-te de mim, indigno como eu sou, poderei curar as minhas enfermidades, assim se o quiseres, porque em ti deposito fé, mas sem ti nada posso, do que eu os transmita a esse doente, e livrai-me de toda ideia de orgulho e de egoísmo que lhes pudesse alterar a pureza. Pelos obsidiados. Prefácio. A obsessão é a ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Traduz na mediunidade escrevente. Pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Os espíritos maus pululam em todo o torno da terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos em que a humanidade se vê a braços nesse mundo. A obsessão como as enfermidades e todas as tribulações da vida deve ser considerada como prova de expiação e como tal aceita. Do mesmo modo em que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. As causas físicas que se opõem às forças físicas. A uma causa moral tem que se opor a uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que é necessário se torna o obsidiado trabalho pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor sem recorrer a terceiros. O auxílio deste se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e possessão, porque aí não raro o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre a obsessão exprime a vingança que o espírito tira e com que frequência se radica nas relações em que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido, impregnado num fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Mediante a ação idêntica à do médium curador nos casos de enfermidade, cumpre-se elimine o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produza de certo modo com um efeito reativo. Essa ação mecânica, mas que não basta. Necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente ao que se importa, se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade. E não é tudo. Para garantir-lhe a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem
arrependimento e desejo de bem, porque por meio de instruções habilmente administradas em invocações particulares e observando a sua educação moral, pode-se então lograr a dupla satisfação de libertar o encarnado e de converter a um espírito imperfeito. A tarefa apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso de sua vontade e da sua prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que domina e se compraz no erro em que este último lança, visto que estão longe de secundar e repele toda assistência. É o caso da fascinação infinitamente mais rebelde que a mais violenta subjugação. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso de auxiliar de quem age de atuar sobre espíritos obsessores. Prece, para ser dita pelo obsidiado. Meu Deus, que permite que os bons espíritos me livrem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Se é uma vingança que toma dos agravos que eu lhe haja feito outrora, se tu a consentes, meu Deus, para a minha punição e eu sofro a consequência da minha falta. Que o meu arrependimento me granjeie, que o teu perdão a dê a minha liberdade. Mas seja qual for o motivo, eu imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia, digna de lhe mostrar o caminho do progresso e que o desviará do pensamento de praticar o mal. Possa eu, do meu lado, retribuindo-lhe com o bem e o mal, induzi-lo a melhores sentimentos. Mas também sei, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam passível das influências dos espíritos imperfeitos. Dá-me a luz de que necessito para se reconhecer. Combate sobretudo em mim o orgulho que me cega com relação aos meus defeitos. Quanto não será minha indignidade, pois que um ser malfazejo me pode subjugar. Faze, ó meu Deus, com que me sirva de lição para o futuro este golpe desferido da minha vaidade. Que ele fortifique a resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor daqui por diante uma barreira às más influências. Senhor, dá-me forças para suportar com paciência e resignação essa prova. Compreendo que, como todas as outras, ela há de correr para o meu adiantamento. Se eu não lhe estragar o fruto como meus queixumes, pois me proporciona o ensejo de mostrar a minha submissão e de excitar a minha caridade para com um irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Prece pelo obsidiado, outra, né? Deus onipotente, digna-te de me dar o poder de libertar, nome da pessoa, a influência do espírito que o obsidia. Se estás nos meus desígnios por ter mais essa prova, concede-me a graça de falar com autoridade a esse espírito. Bons espíritos que me assisti, e tu, seu anjo guardião, dai-me vosso concurso, ajuda-me a livrá-lo do fluido impuro em que se acha envolvido. Em nome de Deus onipotente, adjuro o espírito malfazejo que o atormenta e que se retire. Prece, outra prece, pelo espírito obsessor. Deus infinitamente bom, a tua misericórdia, imploro para o espírito que obsedia o nome da pessoa, ele faz entrever as divindades, claridades, a fim de que se reconheça falso o caminho por onde enveredou. Bons espíritos, ajudai-me a fazer-lhe compreender com o que ele tem a perder, praticando o mal e tudo tem a ganhar fazendo o bem. Espíritos que comprases em atormentar o nome dele. Escuta-me, pois te falo em nome de Deus. Se quiseres refletir, compreenderás que o mal nunca sobrepujará, que não pode ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Possível lhes for a preservar o nome da pessoa de seus ataques. Se não o fizeram, foi porque ele ou ela tinham de passar por uma prova. Todavia, quando essa prova chegar a seu termo, toda ação sobre a sua vítima será velada. O mal que lhes houver feito, ao invés de prejudicá-la, terá contribuído para seu adiantamento, para torná-la isso mais feliz. Assim, a tua maldade terá-las empregado em pura perda e se voltará contra ti. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores dos seus legados, a tua tenacidade que se quebrará de encontro a essa autoridade suprema. Mas, por ser Deus bom, ele quer deixar-te o método de fazeres aquele cesse pela tua própria vontade. É uma mora que te concede, se não aproveitares, sofrer-lhe-ás deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos te esperarão. Será forçado a suplicar a piedade às preces da tua vítima, que já te perdoa e ora por ti, o que constitui grande merecimento aos olhos de Deus, e se apressará a libertação dela. Reflete, pois, enquanto ainda é tempo, visto que a justiça de Deus cairá sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Pondera que o mal que neste mundo praticas terá forçosamente um limite, ao passo que, se persistires na sua obstinação, aumentarão de contínuo seus sofrimentos. Quando estavas na terra, não terias considerado estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação de momento? O mesmo acontece agora quando és espírito. Que ganhas com o que fazes? O triste prazer de atormentar alguém? O que não optas a que seja desgraçado, diga que disseres, que te
tornes ainda mais desgraçado. A par disso, vê o que perdes, observa os bons espíritos que te cercam e dize se não é preferível a tua sorte à deles. Da felicidade que gozam também tu partilharás quando quiseres. Que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer em vez do mal o bem. Sei que não te podes transformar repentinamente, mas Deus não exige o impossível, quer apenas a boa vontade. Experimenta e nós te ajudaremos. Faze que em breve possamos dizer a teu favor a prece pelos espíritos penitentes, e não mais considerar-te entre os maus espíritos, enquanto não te contes entre os bons. Observação. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem os espíritos que muitas vezes perversos ou endurecidos ou astuciosos, porquanto aos rebeldes ao extremo. Na maioria dos casos, de nos guiar pelas circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, nada se obtém. Isso é um fato incontestável pelo constrangimento ou pela ameaça. Toda influência reside no ascendente moral. Outra verdade igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos. Fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama por vezes tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos.